Sejam bem-vindos a mais um episódio de Analisando Demais filmes da minha infância e percebendo que eles não fazem muito sentido. E hoje falaremos de Harry Potter e a Câmara Secreta. Lembrando mais uma vez que eu só vou levar em consideração um filme, vou ignorar qualquer livro, blog post ou tweet que o autor tenha feito pós a publicação da obra, o que no caso de Harry Potter é uma vantagem tremenda, e que eu sempre vou focar a zoeira acima de tudo, porque a intenção desse vídeo não é ser uma análise realmente séria. Até porque eu não sou formado em cinema nem escrita criativa, então eu não tenho nem competência pra fazer isso. E eu acho que hoje em dia é até ilegal, mas de qualquer maneira, bora pro vídeo. O filme já começa num clima mais positivo, já que o Harry ganhou um upgrade e foi de um pequeno quartinho debaixo da escada para um quarto onde um ser humano normal viveria. É um quarto pequeno que deve feder a cocô de coruja? Sim, mas ainda é melhor do que ficar debaixo da escada. Inclusive, essa coruja presa no quarto do Harry é meu primeiro grande problema com o filme, porque na cena seguinte a gente descobre que, a mando do tio Walter, a coruja tá presa pro Harry não se comunicar com os amiguinhos estranhos dele fora de Hogwarts. Só que assim, se eles odeiam tanto o Harry e odeiam tanto magia, não seria mais lógico querer que as duas coisas fiquem juntas? Tipo assim, incentivar tanto o Harry a se comunicar com os amigos, ficar no mundo bruxo, que ele queira ficar lá pra sempre e não volte pra minha casa, assim cortando qualquer relação que eu possa ter com ele no futuro? Ah, lenhador, você tem que entender que eles querem que o Harry sofra. Então eles deveriam querer que ele fique em Hogwarts 24/7. Pensa aqui comigo, só no primeiro ano dele em Hogwarts, ele já enfrentou um trasgo, uma planta assassina, entrou numa floresta assombrada, quase foi comido por uns Cerberus, empalado por chaves, churrascado no xadrez e ainda tirou X1 com um bruxo maligno. Pra mim, se você quer o mal pro Harry, você quer que ele vá pra Hogwarts todo ano. Se você quisesse submeter ele ao mesmo nível de perigo no mundo real, você estaria preso em menos de um mês. Só no mundo bruxo você consegue fazer uma criança passar por tudo isso e continuar empregado como diretor de uma escola. É sério, o Dumbledore seria o líder mais incompetente de toda a história da fantasia se não existisse o terceiro Hokage. Tudo isso vai pra falar que essa grade que colocaram na janela não está cumprindo o suposto objetivo dela. Ela só dificultou um pouquinho o trabalho do Ron e dos irmãos de resgatar o Harry naquela noite. Inclusive, eles têm muita sorte que o bairro dos Dursley é famoso por ter o sono mais pesado de toda a Inglaterra. Porque chega um carro voando com farol alto, fica no meio das casas flutuando, fica sei lá quanto tempo esperando, porque o Harry conseguiu arrumar a mala dele. Ou vai ver, ele tem ansiedade e tá com a mala arrumada desde julho, né? Mas a gente não sabe, não vamos julgar. Estoura a grade da janela, faz um barulhão e ninguém acorda, tá todo mundo ali de boa. Tá todo mundo apagado com Dramin. Pô, lenhador, desculpa interromper o seu vídeo, mas eu já assisti esse filme, você não tá esquecendo de nada, não? Se você está falando de um certo elfo doméstico, pode ficar tranquilo que eu não esqueci dele, eu só vou comentar mais pra frente, porque ele traz consigo uma série de problemas que eu gostaria de abordar com um pouco mais de calma. Puta que pariu, Harry, é sério que você não consegue falar beco diagonal? Beco diagonal... Beco diagonal. Ok, é mais difícil do que parece. Eu sei que a Hermione tem toda aquela fama de ser certinha, né, de respeitar as regras, só que ela tá mandando um óculos reparo no meio do beco diagonal. Pelo visto, as únicas regras que ela gosta de respeitar são as de Hogwarts, porque do Ministério da Magia ela tá pouco se fudendo. Uma coisa que eu não sabia sobre o filme até começar a fazer esse vídeo é que o design do Lucius Malfoy, ele foi pensado pelo ator, o Jason Isaac. E meus amigos, que decisão certeira. O cabelo longo e loiro, a capa de veludo, a bengala que se transforma numa varinha, tipo, tudo grita: eu sou um comensal da morte, mas você nunca vai conseguir provar isso numa corte. Isso, somado à dublagem perfeita do Hélio Ribeiro, transformou esse personagem secundário num dos vilões mais icônicos de Harry Potter, pelo menos pra mim. Ele tem aquela aura de personagem que é mau e gosta de ser mau. Ele não tem um trauma de infância, algum objetivo nobre por trás, não. Ele só acordou um dia e resolveu que os hobbies dele iam ser chutar filhote e oprimir trouxa. E com todo respeito, dá gosto de odiar um cara assim. Agora a gente corta pro Ron e pro Harry indo pra Hogwarts, ou pelo menos tentando, né, porque alguém aparentemente bloqueou a passagem e eles deram de cara na parede. Isso prova duas coisas: primeiro, que tem alguém realmente querendo impedir que o Harry vá pra Hogwarts, e segundo, que a Molly e o Arthur realmente não ligam muito pro Ron. Porque se eles ligassem, eles não tinham deixado ele sozinho com o Harry e ido na frente. É o seguinte, Molly, não é porque você tem 6 filhos que você pode desfazer do mais novo. Não importa que ele é um idiota, que ao invés de escolher esperar 5 minutos pra vocês voltarem do portal e verem que eles ficaram pra trás, ele prefere pegar o carro voador da família e sair perseguindo um trem pelo interior da Inglaterra. Eu só não vou mais encher muito o saco com isso, porque o próprio filme fala que isso foi idiota. Não foi a autora que não conseguiu pensar em algo melhor, foram duas crianças de 12 anos que acharam que ia ser uma boa ideia ir dirigindo pra escola ao invés de esperar os pais. E eu consigo perdoar isso. O que eu não consigo perdoar é ter a porcaria de uma árvore assassina plantada no meio do quintal da escola.
Tipo assim, qual que era a lógica de colocar essa árvore ali? Se eu não me engano, nos livros eles falam que tem alguma coisa a ver com os marotos e afins pra esconder uma pasta. Eu sinceramente não lembro. Mas se foi isso mesmo, os caras estão formados há pelo menos 12 anos. Já dava tempo de ter tirado essa árvore do meio do caminho. Com certeza absoluta não existe advogado no mundo bruxo, porque se existisse, eles não iam estar correndo o risco de ter um processo nas costas. Aliás, esquece o que eu disse, Hogwarts com certeza já teria uns 15 processos debaixo do braço e não estaria conseguindo operar como uma escola normal. Ou pelo menos eles teriam trocado o diretor por um cara que realmente se preocupa com a segurança dos alunos. Mas não, ao invés disso a gente tem o Snape reclamando que eles causaram danos na árvore. O que, tipo, por que, mano? É protegida pelo Ibama essa merda? E a McGonagall falando que eles vão ser punidos com detenção e uma cartinha pros pais deles. Com todo respeito, McGonagall, como é que você vai falar com os pais do Harry? Vai pegar um tabuleiro de Ouija? Vai contratar um necromante? Ah não, lenhadora, ela tá se referindo aos tios dele. Você acha que os tios do Harry vão fazer o quê quando descobrirem que ele quase morreu indo pra Hogwarts? Querido Harry, da próxima vez que você pegar um carro voador até Hogwarts, Por favor, não use cinto de segurança. Com todo respeito, McGonagall, eu sei que o nome do Harry tá no título do filme, mas você poderia estar dando uma punição um pouco mais igualitária, não acha? Uma coisa que eu acabei não comentando é que durante todas as sequências do carro com o Salgueiro Lutador, a varinha do Rony acabou quebrando. E você vê ele quase na próxima cena reparando ela com fita crepe, e isso me deixou com muitas dúvidas. Porque assim, até agora nos filmes, o mundo bruxo me dá a impressão que eles rejeitam todo e qualquer tipo de modernidade. Eles escrevem com penas, usam papiro, segregam grande parte do mundo e os tratam como inferiores. Sabe, o tipo de coisa que você esperaria ver em 1500 e não em 1950. É 1950? Quando que se passa Harry Potter? Quando se passa Harry Potter? 1990, anos 90. Então eu fui pego desprevenido quando tá o Rony reparando a varinha dele com fita crepe. Aparentemente, fita crepe é tão útil que os bruxos não conseguiram pensar num substituto até hoje. Depois disso, eu aposto que no armário do Filch deve ter Silver Tape e WD-40. E outra coisa, Dumbledore, meu querido, por favor, me explique aqui por que você está permitindo que o Rony faça aulas de magia com uma varinha cortada ao meio. Isso é uma violação gravíssima de segurança. Daqui a pouco ele vai mandar um Expelliarmus e vai espelhar a cabeça do Harry, acabou o filme, acabou a franquia, vocês estão tudo sem emprego. Mas eu sinceramente acho que o Dumbledore gosta desse perigo, gosta de viver no limite, entendeu? Ele deve ter feito tipo uma aposta com o terceiro Hokage sobre quem vai ser o pior líder da fantasia, porque não é possível, velho. E o Dumbledore tá vindo forte pra essa competição, tá? Porque ele contratou o Gilderoy, que é o cara mais incompetente desse filme, e essa contratação vai ter ramificações muito piores do que esse monte de abrete aí que ele soltou na sala pros alunos. Pode anotar isso daí que eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? O pessoal tá julgando, né, os jogadores da Sonserina porque o pai do Draco deu a última geração de vassouras pra eles, falando que eles têm uma vantagem legítima, que não é ético, que é pay to win. Só que a McGonagall fez exatamente a mesma coisa pro Harry no primeiro filme. Enfim, hipocrisia. E aproveitando que eu falei de hipocrisia, eu vou comentar também um pouco dos livros, porque essa cena da cabana do Hagrid é uma que me incomoda muito. Porque nos livros, a função de cada um é clara. O Harry é nosso principal, nossa ponte direta pra história, já que ela é toda narrada do ponto de vista dele. E como ele não é nativo do mundo bruxo, quando as pessoas estão explicando algo pra ele, automaticamente estão explicando algo pra gente também. Tem a Hermione, que é nossa nerd, nossa wiki ambulante. Se você precisa de alguma informação, ela já leu um livro sobre. Se você precisa de uma poção, ela sabe como fazer. Se você precisa de um plano, ela já tem um faz muito tempo. Já o Rony tem a função, além de trazer humor e leveza pra história, de mostrar a perspectiva de um bruxo sobre o assunto. Coisa que nem o Harry nem a Hermione tem como fazer. Se você quer saber da cultura do mundo bruxo, dos hábitos e de por que as coisas são como são, você conversa com o Rony. E nos livros, quando o Malfoy xinga a Hermione de sangue ruim, ela fica brava, mas ela não sabe exatamente o porquê. Tipo, ela entende que foi xingada, mas ela não tem noção da magnitude. O Harry também não tem contexto sobre aquilo, e o único que vai à defesa da Hermione ativamente é o Rony, porque ele sabe o contexto daquilo. E na cabana, é ele quem explica pros dois o porquê daquilo ser ruim. Essa é a função dele, é o momento dele brilhar. Só que por algum motivo nos filmes, eles deixaram tudo pra Hermione. Ela já sabe o que significa ser sangue ruim, ela entende o quão pesado isso é pros bruxos, ela só não liga. Ela só fica lá encarando o Malfoy e parece que o Rony que se intromete na briga, sabe? Não que ele vai realmente ajudar uma amiga. Bem, enfim, eu só falei isso porque isso realmente me incomoda, não é como se a Hermione não tivesse momentos dela pra brilhar, e porque eu queria fazer uma piada de que não sobra nada pro Beta, porque realmente não sobrou nada. Talvez até sobrasse se ao invés deles irem pro guarda-caça do colégio quando o cara começa a vomitar lesma, eles fossem pra porcaria da farmácia.
Farmácia não, é da enfermaria. Nossa senhora. Corta pro Harry voltando da detenção com Gilderoy e ele começa a ouvir uma voz falando que vai matar e tal, que chegou a hora. E como ele sabe que ele é o protagonista e ele tem que investigar esse tipo de coisa, ele pega os amigos dele e vai até chegar no corredor onde tá escrito na parede bem grande: a Câmara Secreta abriu e o bagulho vai ficar louco. Ou algo nessa linha. E junto com essa inscrição tá uma Dominora petrificada pendurada do lado. O que, com todo respeito, se sua primeira vítima é um gato, eu não tenho exatamente medo de você. Raiva com certeza, mas medo não. E pra piorar, os colegas do Harry entram em cena e pegam eles no flagra. Não no flagra porque eles não fizeram nada, mas com certeza suspeito. É tipo você encontrar o seu amigo no Mine com um pack de TNT na sua base. Ele pode até não querer fazer nada, mas você não vai acreditar nele tão fácil assim. E agora a premissa do filme ficou totalmente clara. Tem alguém ou alguma coisa petrificando pessoas em Hogwarts e nosso protagonista tem que descobrir quem é o culpado. E eu não sei vocês, mas pra mim a Madame Sprout é a suspeita número 1. Ou vai me dizer que vocês não acham nem um pouquinho estranho ela começar a cultivar mandrágoras, a planta cuja única função é ser ingrediente na poção que cura a petrificação, no ano que tá todo mundo brincando de estátua. Aliás, agora que eu me toquei, por que raios vocês precisam especificamente das plantas dela pra fazer a poção? Você não poderia comprar elas de outro lugar ou comprar a poção já feita? Talvez eu entenda não fazer isso só pelo gato. Aliás, esquece o que eu falei, eu entendo fazer isso só pelo gato, o resto do pessoal pode esperar até o fim do ano. Voltando pro filme, o nosso trio está procurando quem que é o herdeiro de Sonserina, porque supostamente esse herdeiro de Sonserina é quem abriu a Câmara Secreta, pra se livrar de todos os sangue ruins de Hogwarts. E o suspeito número 1 deles é o Malfoy, porque, vamos dizer aqui, se você pensa em Sonserina, você pensa no Malfoy. E o plano genial que Hermione tem pra tirar essa informação dele é transformar o Harry e o Ron em Crabbe e Goyle, os melhores amigos do Malfoy, pra que eles tirem essa informação dele durante uma conversa casual. Mas, lenhador, como que eles vão se transformar nos amigos do Malfoy? Muito simples, meu querido. Eles vão usar a poção polissuco. Uma poção extremamente complexa que leva mais de um mês pra ser feita e que permite você se transformar em qualquer pessoa, contanto que você tenha o fio de cabelo dela. Não me pergunte como a Hermione consegue fazer essa poção, de onde ela tirou os ingredientes e por que o governo bruxo ainda não proibiu essa bagaça. Imagina o estrago que um criminoso consegue fazer com poção polissuco. E não, eu não vou comentar do outro uso pra ela. Mas eu finalmente entendi qual que é esse lance da Hermione com as regras. Ela não é essa nerd certinha que todo mundo fala. A questão é que ela só tem interesse em quebrar as regras se for pra escaralhar, sabe? Ah, ficou lá na prova? Não, mó chato. Me transformar num colega de classe pra investigar uma conspiração? Tô dentro! Se não for pra quebrar as regras pra entrar pra história, não chame a Hermione. E lembra do começo do filme quando eu falei que eu ia falar do Dobby em outro momento? Então, o momento é agora. Porque o Harry tem outra partida de quadribol, só que dessa vez quem é azarado não é a vassoura dele, e sim um balaço. Uma bola de ferro de cerca de 25 centímetros que a função dela é voar pelo campo e derrubar pessoas da vassoura. Eu já falei que quadribol não faz o menor sentido. E de novo ninguém para a partida, apesar de claramente ter algo errado. Inclusive essa bola quase mata o Harry no final da partida. Tipo assim, ela cai do céu diretamente na cabeça dele. Tipo assim, 100% de chance de ser hit kill. E acontece que quem enfeitiçou esse balaço foi o Dobby. Desde o começo do filme, o Dobby veio avisar o Harry que ele não deveria ir pra Hogwarts porque aconteceu uma coisa muito ruim e ele queria proteger ele. E até agora, as ações dele até que faziam sentido pra isso. Ele deixar os tios bravos pra eles prenderem ele em casa. Ele bloquear a passagem pra Hogwarts pra impedir que ele pegue o trem, só que aí do nada parece que ele encheu o saco e falou: beleza, não vai voltar pra casa agora, então você vai diretamente pro céu. Tipo assim, se não tivesse Hermione lá, ele já era 100% varinha de saudade. Se esse é o Dobby tentando proteger alguém, eu não quero saber o que ele faz com os inimigos dele. Mas vamos deixar isso pra lá porque mais uma pessoa foi petrificada e dessa vez uma pessoa mesmo, não um gato. Não que mude muita coisa, né? Afinal de contas, Hogwarts não liga pra segurança dos alunos e isso não é motivo pra parar as aulas. O máximo que eles fizeram foi dar umas aulinhas de combate, o que eu não sei o que vai ajudar com o pessoal sendo petrificado. Não me leve a mal, duelar é legal, mas eu não vejo como pode ser útil nessa situação em específico. Tanto que mais uma criança foi petrificada. Viu? Se tivesse dado um contrafeitiço contra a petrificação, nada disso teria acontecido. E eu não vejo porque o Filch faz tanta questão de acusar o Harry de atacar as pessoas, porque se fosse ele mesmo, ele não ia estar conseguindo reportar pra McGonagall, ele ia estar petrificado no chão também. Eu vou pular essa parte dele se transformando no Crabbe e no Goyle e indo interrogar o Malfoy, até porque eles não encontram nada, então não é nada relevante pra história. Só que eu tenho uma coisa pra comentar. O Ron vê Hermione meio gata e sorri. Logo, o Ron é furry. Espero ter ajudado. Aliás, outra coisa, como que eles explicaram a Hermione gata pra enfermeira? Porque se eles falassem que foi uma poção polissuco que deu errado, não ia ficar meio estranho? Enfim, deixa pra lá. Já tem 14 minutos de vídeo e eu passei agora da metade do filme. Agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês. O que você faria se você achasse um diário em branco no chão do banheiro todo molhado? Se a sua resposta foi vou levar ele pro meu quarto e escrever nele, parabéns, você pensa exatamente igual o Harry. E não, isso não é um elogio. Porque o Harry é o tipo de pessoa que quando começa a escrever no diário e percebe que o diário tá respondendo ele continua a conversa, ao invés de tomar a decisão lógica de falar com Dumbledore. E isso ainda piora, porque o diário
suga ele pra dentro, mostra uma visão de Hogwarts do passado, e ao invés de procurar um adulto responsável pra mostrar o diário, ele simplesmente resolve continuar com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Como que esse menino sobreviveu ao primeiro filme? Se bem que é até bom o Dumbledore não saber desse diário, porque é capaz dele querer contratar ele pra professor de defesa contra as artes das trevas. Ele já ia ser melhor que o Gilderoy. Inclusive, pra provar o ponto que ele deveria ter falado com o adulto responsável, roubou o diário do Harry. Nem pra andar junto com o diário esse moleque presta. Mas enfim, no meio de toda essa burrice, eu não falei o que ele viu nessa visão do passado, mas é praticamente o diário falando que a câmera já foi aberta antes, há 50 anos, e uma menina foi assassinada. E que na época, o Hagrid era aluno de Hogwarts e foi o principal suspeito. Mas no meio de tanta notícia ruim, a gente pode comemorar que cancelaram finalmente o quadribol. A parte não tão boa é que cancelaram porque Hermione foi atacada, mas sinceramente é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Ainda mais sabendo que também corre o risco de fecharem a escola. É praticamente Natal pra mim. Só que infelizmente o Harry e o Ron não compartilham da mesma opinião que eu, e resolvem cobrar o Hagrid sobre a câmara secreta pessoalmente. Inclusive eu acho muito fofa a cena seguinte, porque eles batem na porta da câmara do Hagrid e ele vai todo suspeito com uma besta, tipo, abrir a porta. Porque claramente se o assassino fosse te atacar, ele ia bater na porta antes. E eles até conseguem fazer pergunta pro Hagrid, mas antes ele consiga responder, outra pessoa bate na porta. E é o Ministério da Magia e o Dumbledore vindo prender o Hagrid pelo passado dele. Porque como ele é o principal suspeito de ter aberto a câmara há 50 anos atrás, ele automaticamente virou o principal suspeito de abrir a câmera agora. E o Dumbledore até tenta ajudar ele, só que chega o pai do Malfoy de voadora e dá aqui uma demissão na cara do Dumbledore. E vamos ser sinceros aqui, finalmente isso aconteceu, né? Tava demorando. No primeiro filme, o cara já foi o burro o suficiente pra contratar um maluco com um bruxo das trevas na nuca sem perceber. Só isso já deveria ser demissão por justa causa. E se pra você isso não é motivo suficiente, o Dumbledore ainda olha pro Harry e pro Rony, porque ele sabe que os dois estão lá invisível. Como ele sabe, eu não sei, mas ele sabe. E praticamente dá a missão de descobrir o que tá acontecendo pra dois garotos de 12 anos. Puta que pariu, Dumbledore, que porra é essa? E o Hagrid não fica muito atrás não, porque ele dá o péssimo conselho de seguir as aranhas sem contexto nenhum. E aí o Fudge fica todo confuso olhando pra ele, tipo, mano, o que esse cara tá falando? Se o pessoal tivesse mais 2 de QI, tinha se tocado que tinha alguém invisível ali perto. Mas por sorte, o roteiro esse não foi o caso, e o Harry e o Ron agora tem uma pista pra seguir. Nesse caso, literalmente, quer seguir as aranhas. Inclusive tem aquela fala icônica na voz do Charles Emmanuel, que é: aranhas, por que não podia ser sigam as borboletas? Como você pode ver, eu não seria um bom dublador. Mas isso não importa. O que importa é que no final da trilha eles encontram o Aragog, a aranha gigante de estimação do Hagrid, e ele faz um excelente diálogo expositivo, explicando algumas coisas. Sendo a principal delas que o Hagrid é inocente, que a garota foi morta no banheiro, e que ele não era o monstro que tá todo mundo procurando, e sim uma outra coisa que as aranhas têm medo pra caralho. Só que pro azar do Harry e do Rony, o diálogo expositivo não é de graça. E pra pagar o preço, o Aragog resolve mandar todos os filhos e filhas dele pra cima do Harry e do Rony. Mas obviamente os dois conseguem fugir porque... bem, você sabe que tem mais 6 filmes por aí, né? Inclusive eles são salvos pelo Deus Ex Machina mais literal que eu já vi na minha vida. É literalmente uma máquina chegando de última hora pra salvar os dois. Inclusive eu tenho que pesquisar depois por que isso aconteceu, porque pra mim é só roteiro. Corta pro Harry e pro Rony na enfermaria com a Hermione, lamentando que a wiki dele está fora do ar, e o Harry percebe que tem um papel na mão da Hermione com todas as respostas que eles estavam procurando. Literalmente nesse caso, porque Hermione tinha descoberto o que estava acontecendo antes de ser atacada. Acontece que o monstro da câmara secreta é um basilisco, uma cobra gigante que mata com o olhar e que fica andando por Hogwarts através do encanamento, atacando sangues ruins sempre que pode. E o único motivo que tá todo mundo paralisado ao invés de morto é que ninguém olhou diretamente nos olhos da criatura. Era sempre através de um reflexo na água, de uma câmera fotográfica ou até mesmo de um fantasma. E eu tenho vários problemas com isso. O primeiro sendo que se eu sou uma criatura que tem o poder de matar com o olhar e que foi treinada especificamente para caçar sangues ruins, e eu consigo falhar nisso não uma, não duas, mas 4 vezes, com todo respeito, eu teria vergonha de mim mesmo. E segundo, ninguém pensou que poderia ser um basilisco antes da Hermione? Vocês literalmente têm uma aula que se chama Defesa contra as Artes das Trevas, que envolve ensinar os alunos como se proteger de feitiços e criaturas malignas. Como que o professor não... Na real até que faz sentido agora. Mas segura aí que eu já falo do Gilderoy. Porque o Harry e o Ron ficam sabendo que teve mais um ataque, e quando eles vão até lá investigar, eles veem que tá escrito na parede bem grande: inscreva-se e deixe o gostei. Eu não poderia perder essa oportunidade. Mas na verdade tá escrito que o esqueleto dela vai estar na câmera para sempre, referenciando a irmã do Rony que foi raptada pelo monstro, e agora se encontra dentro da câmara secreta. Eles também ouvem os professores comentando com Gilderoy que agora é o momento dele, porque ele disse que sempre soube onde se encontra a câmara secreta, e que se esse fosse o mesmo caso, seria um ótimo momento para ele ir lá e resgatar ela. Obviamente eles estão brincando, porque ficou claro para todo mundo que assistiu o filme ou leu o livro que o Gilderoy é uma farsa. A gente só não sabe como que ele sustentou essa farsa por tanto tempo, mas isso é logo
respondido. Porque já na cena seguinte, o Harry e o Ron encontram ele se preparando pra fugir e o botam contra a parede. Aí ele explica que ele sempre foi uma farsa, obviamente, e que o único feitiço que ele sabe mesmo usar é o feitiço de memória. E é assim que ele ficou tão famoso, ele simplesmente se aliava a bruxos que iam fazer coisas incríveis e apagava a memória deles pra ficar com todo o crédito. Ótima estratégia, na minha opinião. Infelizmente, essa estratégia não vai colar aqui. E eles levam ele à força até o banheiro feminino, porque o Harry tem uma teoria de onde pode ser a entrada da câmara secreta. E chegando lá, ele questiona a Murta que geme, uma personagem que eu sinceramente esqueci de mencionar até agora. Desculpa, eu tô fazendo isso daqui no improviso, então eu tenho muito que melhorar ainda. Perguntando pra ela como ela morreu. Aí ele explica que ela ouviu o moleque falar uma coisa numa língua que ela não entende, saiu do box do banheiro pra brigar com ele e deu de cara com 2 olhos amarelos e morreu. Ela até aponta em direção à torneira pra mostrar que foi lá onde ela viu os olhos. Aí o Harry dá uma investigada na torneira, vê que tem uma que não funciona e que tem um engraving de cobra do lado. Aí ele fala umas palavras em língua de cobra, porque o Harry fala a língua de cobra. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, 1000 perdões, eu vou começar a trabalhar com roteiro. E a entrada da câmara secreta é revelada. Vem aqui. Por que ninguém questionou essa menina antes? Tipo assim, 50 anos atrás, a menina foi morta no banheiro, aparece um espírito no banheiro. Ninguém questionou ela sobre como ela morreu? E ainda tem que ouvir a McGonagall falando que eles fizeram todo o possível revistando a escola, que foram feitas várias análises e não sei o que. Vocês não fizeram nem um interrogatório decente. Mas enfim, vamos continuar que tá quase acabando o filme. Eles entram na câmara e vão procurando a Gina, até que eles chegam numa porta e dão de cara com uma pele de cobra gigante. O Gilderoy usa essa oportunidade pra fingir desmaio e pegar a varinha do Rony. Ele faz todo um discurso falando como que vai ser triste quando eles perderem a memória e não sei o que. Só que ele esquece que a varinha do Rony tava quebrada. Como ele esquece, eu não sei, porque ele ainda é professor deles e ele deve ter visto o Rony fazendo magia e visto que não funcionava tão bem assim a varinha dele. Mas tudo bem, ele esqueceu, tentou dar um Obliviate, né, que é o feitiço pra apagar a memória, e se virou contra ele. Só que no rebote do feitiço também ele bateu na parede e causou um deslizamento, separando o Harry do Rony e deixando o Harry pra enfrentar o monstro sozinho. Nisso ele entra na câmara secreta e dá pra ver que é a câmara mesmo, porque tem toda aquela estética de cobra que o herdeiro de Sonserina ama. Ele vê a Gina deitada no final da câmara, vai até lá e ele recebe o último diálogo expositivo do filme, vindo diretamente de Tom Riddle, também conhecido como Voldemort jovem. E ele explica que ele é um fragmento de Voldemort que habita o diário, e que ele estava controlando a Gina para que ela abrisse a câmara secreta e coordenasse os ataques. O que essa menina vai precisar de terapia não tá escrito, tá? E agora ele estava sugando a vitalidade dela para que ele volte ao poder total dele. E quando ele cansou de falar, ele simplesmente soltou o basilisco pra cima do Harry. E ele só não se deu mal porque apareceu de última hora o pássaro do Dumbledore, que eu sinceramente não lembro o nome, e arrancou os olhos do basilisco. O que tá tudo bem, né? Não é como se ele soubesse usar eles direito. Aí eles têm a batalha final deles lá, o Harry vai desviando, né? Distraindo o basilisco com som, enquanto o basilisco tenta pegar o Harry, até que ele vê uma brecha e enfia a espada dentro da boca do basilisco, matando a serpente, mas infelizmente sendo mordido no processo. E o Harry tá lá agonizando, né? E o Tom Riddle tá lá todo cantando vantagem, falando que beleza, você matou o basilisco, mas você vai morrer envenenado, papapá, pipipi. Aí o Harry se aproveita de todo esse discurso chato, pega uma presa do basilisco e enfia no diário, matando de uma vez Tom Riddle e salvando a Gina. E pra melhorar ainda mais a situação, aparece a Fênix do Dumbledore e fica emocionado com a situação, né, com a vitória, e chora em cima da ferida do Harry, o que normalmente seria um risco tremendo de infecção, mas no caso das lágrimas de Fênix tá tudo bem porque elas têm poderes curativos. E agora tudo que resta é perguntar pra Fênix o porquê caralhos que ela não trouxe o Dumbledore junto com ela. Porque se ela consegue carregar 4 pessoas pra fora da câmara, ela consegue trazer um adulto junto pra ajudar. Mas, lenhador, de onde veio esse diário no final das contas? Acontece que o pai do Draco colocou esse diário nas coisas da Gina porque... sei lá, eu acho que ele achou que ia ser engraçado. Porque é difícil dizer pelos livros e pelos filmes se ele sabia o que ia acontecer se ele desse o diário pra alguém. Pela reação do Dobby, que era o elfo dele, parece que ele sabia. Só que tipo assim, como que essa informação foi revelada pra ele? O grande Lucius Malfoy precisava de um diário pessoal e escolheu logo que o Lord Voldemort deu pra ele? Tipo uma adolescente apaixonada que ganhou um livro do crush? Porque Deus queira que isso seja verdade, porque seria engraçado pacas. Querido diário, hoje meu filho Draco me decepcionou. Aí o diário responde, cala a boca Lucius, eu quero abrir a câmera secreta. Bem, chegamos ao fim do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei acompanhar um pouco mais da história junto com as coisas que eu ia zoando, mas se vocês não gostaram eu posso voltar no formato antigo que era só zoando cena por cena. E é isso, valeu, falou.